boa tarde ou boa noite, seja jovem ou velho. Hoje eu quero trazer um versículo, uma reflexão. Estou encarregado hoje de trazer essa mensagem. E durante esses 7 dias que eu fui separando versículos, todos eles tinham algo para falar, todos eles tinham algo, né? A palavra de Deus, ela sempre tem algo para nós recorrer, para nós aprender, para nós levar para o nosso dia a dia. Mas o versículo que mais gritou, que mais chamou minha atenção, foi em Salmos 8, versículo 1, que diz: Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Puseste nos céus a sua majestade. E esse capítulo do Salmos 8, ele é bem completo. Aqui chegamos até a ter revelação de Cristo. Mas, focando no versículo 1, eu procurei referências para entender melhor e que me levou a Isaías 23, Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 13. Ó Senhor, nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por agora nós louvamos unicamente o teu nome. Então, o que mais gritou e chamou minha atenção, e quando eu fui buscar essa referência, sanou essa minha dúvida. Por que que o salmista ele diz 2 vezes: ó Senhor, Senhor nosso? Por que que ele teve que repetir? Por que será? E pensando sobre isso, e com essa referência, né? E com essa referência que também repete: ó Senhor, nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós. E isso me deixa claro que o salmista aqui ele estava reafirmando a Deus: Deus, tu és o Criador, tu és o Senhor, mas tu não é como para todas as outras. Tu também é meu Senhor pessoal, tu também é meu Deus, porque as pessoas elas podem até reconhecer Deus como Criador, irem na igreja, em igrejas, em outras religiões e até reconhecer Deus como Senhor, mas Deus não é Senhor pessoal da vida delas. E aqui Davi está dizendo: Senhor, tu não és só o Criador do universo, também tu és o meu Senhor, a ti eu sirvo, né? E aqui no Isaías 26:13, ó Senhor nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós. Ou seja, muitas vezes nós achamos que Deus é o nosso Senhor só porque nós buscamos a Ele de vez em quando, né? Porque nós cremos que Ele existe, mas isso não faz dele nosso Senhor só porque cremos que Ele existe. Existem outros senhores na nossa vida. Existe o Senhor do dinheiro, existe o Senhor dos olhos, né? Dos ouvidos, da boca que fala mal dos outros, dos olhos que cobiçam, né? Da ganância, da ofensa, né? Então, existem outros senhores nas nossas vidas, na qual tira o lugar. Deus vai continuar sendo Deus, tu tendo outro senhor ou não. Deus vai continuar sendo Deus, mas Jesus disse que não pode ter 2 senhores. Amarás um e odiará o outro. Então, se eu amar a Deus, eu vou odiar o mal. Mas se, mesmo sem perceber, eu me comungar com o mal, se eu praticar o mal, se eu ir para o lado, né, e não fazer a vontade de Deus, logo eu vou amar o que eu estou fazendo, amar as minhas próprias vontades e deixar Deus de lado. E o pior dessa geração é fazer isso e não perceber. Não perceber que está desagradando a Deus, pois o temor se afastou.
Então, esse é o perigo. O perigo de ter dois senhores é perder o temor. No início tu vai ficar dividido, no início tu vai ficar frustrado, mas tendo dois senhores, logo logo tu vai perder o temor e tu não vai saber que está servindo a dois, a três senhores. Então, essa foi a reflexão que me chamou muita atenção. E para complementar, vamos ver outros que também dizem que Deus é o Senhor deles. Como em Salmo 144,15. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, o povo que Deus é o Senhor em todas as áreas, esse é feliz. E eu quero também trazer uma de Paulo, uma clássica de Paulo. Filipenses 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo perca por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ou seja, ele fala que Jesus sendo o Senhor dele, de verdade, as coisas perdem valor. Quando de verdade Jesus é o nosso Senhor, as coisas ao redor perdem o valor. As coisas da vida, as preocupações, as ansiedades, os desejos, né? A cobiça dos olhos, o dinheiro perde o seu valor. Ele vai para o segundo, terceiro, quarto lugar. Mas quem fica em primeiro lugar é o Senhor de nossas vidas. A coisa mais importante, revogável, é aquele momento com o Senhor todos os dias. A coisa mais importante, revogável, que eu não posso deixar passar, é a minha oração de todos os dias. Seja antes de dormir, seja ao acordar. Então Deus se torna importante. Deus se torna importante em todos os meus dias, de segunda a segunda. Eu não deixo Ele reservado só para o sábado. Eu não deixo Ele reservado só para o domingo. Eu reservo Deus em prioridade todos os meus dias. Mesmo que seja no final do dia. Mesmo que eu não tenha tempo de manhã, mesmo que eu acorde cedo e corra, né, com a minha rotina, no final do dia, Deus está ali. Deus, eu estou aqui. Eu quero me esvaziar das coisas deste mundo. E mais uma vez, mais um dia, reconhecer que o Senhor está em primeiro lugar. Que o Senhor não é só Deus e Criador. O Senhor também é meu Senhor pessoal. E mais um detalhe sobre o versículo 8 diz, e mais um detalhe sobre Salmos 8, versículo 1, é que ele diz: Ó Senhor, nosso Senhor, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Além de dizer que é Senhor pessoal, ele está dizendo: Senhor, por toda a terra eu vejo o teu nome. Engraçado porque não são todos, e às vezes nós mesmos, nós não vemos o Senhor por toda parte. A gente perdeu aquele brilho que, uma vez, a gente olhava para os céus, a gente olhava para a natureza e reconhecia a grandeza de Deus. Se tu ainda tem isso, isso é um bom sinal. Se tu ainda olha para o céu, sai pela rua e vê a grandeza de Deus, vê que o nome dele está gravado na natureza. A complexidade da natureza, a beleza da natureza é o nome do Senhor, gravado nos céus. E olha só, aqui diz, ó, magnífico é o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a sua majestade. A gente vê a grandeza de Deus e que tem um Criador por trás de toda a natureza na terra. Mas a gente olhando para o céu, a gente reconhece a sua majestade, que vai além do seu ofício de Criador, o seu ofício de artesão. Os céus, ele vai além. Como é que eu moldo uma nuvem? Como é que eu moldo o céu azul? Como é que eu moldo as estrelas? Faz mais sentido nós vermos um Deus moldando uma árvore, moldando um animal, como assim fomos moldados, mas moldando as nuvens, moldando as estrelas, moldando o céu azul. Isso revela a sua majestade, a sua liderança, a sua autoridade. Então, eu gosto muito dos Salmos e não podia trazer outro a não ser um Salmos aqui
porque realmente aquece meu coração e através dos salmos eu consigo ver a primícia da criação, né? A grandeza de Deus na sua criação que ainda está hoje, né? Não é encoberto dos nossos olhos aquilo que foi feito há tantos mil anos atrás, né? Então eu agradeço a Deus, agradeço a oportunidade de entregar essa palavra do meu coração para o teu coração. Espero que você reflita, né, sobre quem é Senhor na sua vida, aonde está o Senhor na sua vida, se ele realmente é prioridade. Um dos sinais é reconhecer que as coisas não têm valor, porque se tu ainda enxerga valor nas coisas da terra, se ainda ocupa a maior parte dos teus pensamentos, do teu tempo, então isso é um sinal de que Deus ainda não está no topo, né, da tua vida, não é evidência. E eu não falo aqui como exemplo sumo, né? Eu ainda estou trilhando, estou caminhando essa jornada, mas através da palavra, a palavra me revela, me expõe, a palavra me deixa nu e me revela o estado que eu estou, né? E nessa semana eu, assim como em 1 Crônicas 16:11 diz: busquem o Senhor e o busquem continuamente. Tem outros salmos também que diz para nós que em meu coração uma voz clama: busquem a mim, busquem a mim. E é isso que Deus quer: busquem a mim, porque assim como tu está numa floresta buscando por água, tu tem que usar todo o teu tempo para buscar água. E tu tem que ouvir. E quando tu estiver perto de água, tu não vê porque é muito, muito mato. É muita floresta, mas tu escuta de longe um som, um ruído de água. E quanto mais tu busca, mais tu chega perto. E quanto mais tu chega perto, mais tu tem certeza que é água, porque o som da água é inconfundível. Assim também a voz de Deus, ela é inconfundível. Então, eu quero deixar essas mensagens aqui que arde no meu coração, que essa semana suscitaram, que essa semana, né, vieram à tona. Espero que seja de inspiração para alguém. Busquem referências. Você, o próximo jovem que vai fazer parte dessa missão, busquem referências bíblicas. As referências complementam o que aquele pequeno versículo dizem. Às vezes aquele pequeno versículo isolado não adianta, tem que ler o capítulo. Às vezes ler o capítulo já não adianta e muitas vezes temos que buscar referências e as referências complementam, né? Então muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima.